Agora sim, irmãos, eu vou convidar ele para vir aqui. Irmão Pedro, o homem que toca, prega e canta. Irmãos, eu fico imaginando o que será que ele vai trazer para nós hoje. Acredito que vamos começar, né, irmão Pedro? Louvando, né? Seja bem-vindo e que Deus te use poderosamente. A igreja e o povo de casa estão em tuas mãos e com certeza nas mãos maravilhosas de Cristo Jesus. Que Ele te use. Amém. Glórias a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora sim. Igreja, é bom estarmos juntos, né? E o texto que nós vamos ler, você já pode até abrir sua Bíblia aí, porque o apóstolo Pedro ele faz menção a esta frase: é bom estarmos aqui. Então abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9. E eu quero adorar o Senhor Jesus com você. Seus ideais, Ele é Jesus, o amigo ideal, que pode tornar-te na vida para sempre vencedor. Se ainda duvidas deste Deus, busque agora confirmar com fé e oração. Você precisa nele confiar, e a felicidade vais encontrar. Mas não demores, Ele te espera. Ele é Jesus, o amigo ideal, que pode tornar-te na vida para sempre vencedor. Ele é Jesus, o amigo ideal, que pode tornar-te na vida
para sempre. Vencedor. Amém? Essa música é uma composição que Deus me deu, um período que eu achava que não tinha amigos, né? E eu havia tido algumas derrotas profissionais, e aí parece assim que tudo tinha se desmoronado ao meu redor. E aí ao compor essa música, né, Deus me disse: não, há um amigo sim, e sou eu nunca vou te abandonar. E aí esse coro diz: ó amigo, Ele é Jesus, o amigo ideal. Por quê? Porque é Ele que eu devo procurar, não existe outro. E eu quero compartilhar com vocês, igreja, a história desses amigos também. E vocês já devem estar lá em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. O versículo 28 em diante. Nosso cumprimento aos que estão em casa. Vocês são especiais para o Senhor Jesus. E Ele está atento também a você, a tua vida. Por mais que você não esteja aqui na casa de Deus, hoje a tua casa é o lugar de habitação de Deus. Amém? Então, abra a tua Bíblia aí. Peça silêncio para os de casa, peça para todos irem para a sala, para onde estiver assistindo, e vamos adorar o Senhor Jesus juntos, aqui, agora, lendo a palavra de Deus. E aos que estão aqui, então, capítulo 9, versículo 28 de Lucas, diz ali sobre a transfiguração, e diz que cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a quem? Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Então aqui façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Aqui nós temos uma história, e que muitos querem dizer que essa história foi uma visão, foi um sonho, não foi algo real. E nós sabemos por que dessas pessoas quererem invalidar esse momento como um momento real. Nós sabemos que muitos creem aí na imortalidade da alma, então para configurar
esse cenário, eles dizem que aqui então foram espíritos que apareceram. Mas enfim, irmãos, não é nisso que nós queremos nos deter. Nós queremos dizer para você que 3 evangelistas fazem menção ao momento da transfiguração. Eu quero convidar você a ir a Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. E nós temos ali a mesma história. O versículo 2 diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram-se brancas como a luz. E a história continua com os mesmos relatos lá de Lucas. Nós vamos agora para Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 2. Mas Marcos, capítulo 9, versículo 2, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os à parte, um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Bom, nós precisamos entender essa transfiguração. Foi transfigurado diante deles. E diz que Jesus mudou o seu aspecto. Se você atentar ao livro do Apocalipse, você vai ver muitas situações assim, de João tendo uma visão de algumas coisas, e em certo sentido ele viu também Deus nessa forma toda poderosa aqui, iluminado, como realmente ele é. Mas aqui nesse momento, nós vemos Jesus ser transfigurado, parecendo como se estivesse na glória. Por que na glória? Por que Jesus apareceu desta forma? Bom, nós vamos voltar um pouquinho aí. Vamos voltar um pouquinho no que aconteceu no contexto anterior. No contexto anterior, no capítulo 8 e o versículo 27, nós temos ali a história de Jesus com os seus discípulos. Eu quero ler o final dessa história e depois retorno para o início. Diz assim, o capítulo 9, versículo 1. Acompanhe comigo, capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus diz essas palavras, e no versículo 2 do capítulo 9, nós vemos então 6 dias depois, Jesus tomando Pedro, Tiago e João e os levando a sós para um monte. E ali então acontece a transfiguração, onde Jesus abre as cortinas e mostra o que é o reino de Deus. E nós podemos ter certeza, o reino de Deus tem uma luz diferente do que vemos aqui hoje. Você já viu alguma luz forte? Já esteve diante de uma luz forte? O reino de Deus é muito mais do que isso. Jesus disse aos discípulos: olha, alguns aqui não terão a morte, não passarão pela morte sem que antes vejam o reino de Deus. E agora estavam ali os 3, Pedro, Tiago e João.
como estando no reino de Deus, olhando e vendo Jesus com toda a sua glória, toda a sua majestade. Mas antes ainda, no capítulo 8, nós vamos ver essa situação em que estavam os discípulos. Olhem só, versículo 27 do capítulo 8. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Vocês podem notar que no começo do ministério de Cristo, em muitas situações, Jesus curava e dizia: olha, vá, mas não conte para ninguém. Mas agora, Jesus já estava aberto em relação ao que iria acontecer com ele, ao que ele deveria passar, e o seu ministério. E agora ele faz a pergunta aos seus discípulos: o que o povo fala aí sobre mim? O que eles dizem que eu sou? Se fosse nossos dias, o que as páginas da internet falam sobre mim? O que o Facebook, o que o Instagram fala sobre mim? E aí então, os discípulos respondem para Jesus. Versículo 28. E responderam: eles dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas. Mas aí Jesus vai direto a Pedro, Tiago, João e aos demais discípulos. Mas vocês, quem dizes que eu sou? E essa pergunta continua hoje ecoando. E eu quero dizer e perguntar para você que está aqui nesta manhã, para você que está em casa: quem você diz que é Cristo? Eu estou conversando com um colega de trabalho, ele é venezuelano, e como ele mora perto da minha casa, eu dou carona para ele. E em nossa conversa eu procurei saber o que ele cria, né, qual era a crença dele. E aí ele disse: eu sou agnóstico. Ah, é? E procurei saber, né, o que ele entendia como agnóstico, para saber se era o que eu entendia. E ele disse: eu creio que Deus, Ele criou este mundo, mas, no entanto, Ele se afastou e deixou alguns mestres para nos orientar espiritualmente, para nos conduzir a Ele. E aí Ele deixou o Buda, Ele deixou Maomé, Ele deixou Jesus. Então Jesus para você, Ele é um mestre. Ele não é o Filho de Deus, Ele não é Deus, não, Ele é apenas um ser humano que Ele se destacou e agora Deus o tem como um mestre para a humanidade. Eu também tenho um outro colega lá no trabalho, que ele também era pentecostal, e agora ele encontrou um tal de Evangelho da Graça. E esse Evangelho da Graça, na minha conversa com ele, para poder entender o que ele cria, ele disse: bom, eu creio naquilo que o apóstolo Paulo escreveu, porque o apóstolo Paulo é o mensageiro da graça. E os demais a gente entende como apenas um acréscimo. Ah, então você não crê no Novo Testamento completo? Não, só naquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Então, o que Jesus falou, algumas coisas também não, porque Jesus para mim,
ele teve o seu corpo, e foi necessário para que Deus viesse a este mundo, mas, no entanto, agora o corpo não importa mais, o aspecto corporal não importa mais. Agora Jesus é Espírito. E digo mais, ele já veio no ano 70. Jesus já veio no ano 70, porque muitos textos bíblicos concluem que Jesus já veio. Ah, é? E tá aí, por que nós estamos aqui ainda? Nós estamos vivendo a glória, nós estamos no reino de Deus. Ah, é? Poxa vida, que reino de Deus é esse, hein? Bom, mas é o que ele crê. Já está acontecendo o reino de Deus. Tá aí. Como é que é? Pós a morte, como é que vai ser? Ele diz então que no momento que a gente morre, nos libertamos desse corpo que também não serve para nada, e aí nós vamos morar em espírito com Deus. Ou aqueles que não vão se salvar, esses vão viver como se, vão morrer como se nunca existissem. E esse é o conceito dele. E aí muitas outras temáticas dentro desse Evangelho da Graça. Mas eu citei alguns pormenores da palavra de Deus para ele, e ele diz, não, isso aqui foi dito por Tiago, mas no entanto Tiago, ele tinha a compreensão antes de Jesus morrer na cruz. Agora que Jesus morreu na cruz, é o Evangelho da Graça, nós não precisamos mais estar obedecendo leis, batismo não existe, Santa Ceia também não existe, isso tudo era antes da cruz. Depois da cruz, nada mais disso é válido. Páscoa, então, eu mandei uma mensagem para ele participar da nossa live da Páscoa, irmão André. Ele disse, irmão Pedrinho, muito obrigado pelo convite, mas eu não acredito em Páscoa. Páscoa para mim é coisa dos judeus, é coisa do passado, é antes da cruz, nada tem validade disso para trás. Enfim, meus irmãos, a pergunta, como eu disse, ecoa até hoje. E agora a bola caiu para você. Quem é Cristo para você? O que dizem por aí? Mas o que diz você? Quem é Jesus? E mudo um pouco essa pergunta, porque quem sabe você possa responder, Cristo é tudo para mim, Jesus é maravilhoso, Ele é Filho de Deus, Ele é o meu Deus, Ele é aquele que morreu na cruz para me salvar, e você diz tudo isso, e você solta o verbo para dizer isso, mas, e Jesus quer saber se você vive como tal, como aquele que crê que Ele te salvou, que Ele quer que você viva uma vida com Ele, de comunhão plena com Ele. Se você se interessa por uma vida de comunhão com Ele. Eu saí lá da minha escola sabatina com os meus jovens, para vir para cá, e agora nós temos lições até demais, temos lições, todos têm lição, mas perguntei, você estudou a lição? Só um havia estudado a lição. Aí, que comunhão que eu quero ter com Deus, se eu não tiro um tempinho para viver com Ele, para estar com Ele, hein? Bom, o apóstolo Pedro então toma a frente e responde no versículo 29. O apóstolo Pedro diz assim, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Lá em outro versículo, não aqui no capítulo de Marcos, diz assim, Jesus para Pedro, Pedro, essa revelação não foi tu que teve por tua conta, não. Isso foi o Espírito que te revelou. Ser humano nenhum pode afirmar sobre Cristo da boca para fora. Isso tem que fluir lá de dentro. Tem que partir do Espírito. O Espírito precisa estar agindo na tua vida, na tua casa, para que as tuas palavras se tornem ações. E nós vemos na vida de Pedro, para frente, que ele disse, Senhor, em dado momento lá ele disse, Senhor,
se for preciso, eu vou contigo até a morte. Se for preciso, eu vou. Mas quando os soldados vieram, irmão André, e tomaram Cristo, o apóstolo Pedro, o que aconteceu? Fugiu. Então, é o Espírito que faz isso por nós. Uma comunhão com Deus tão grande a ponto de sermos um só com Deus. E Jesus, em muitos versículos, ele disse: assim como eu e o Pai somos um, eu quero ser um com vocês. Jesus quer ser um só conosco. Lá no Antigo Testamento, Deus sempre quis isso. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E o povo fez um santuário. E Deus entrava naquele lugar e enchia aquele lugar com a sua glória. E era maravilhoso. Será que Deus não quer continuar entrando neste lugar, na tua família, para encher com a glória dEle? Ele quer continuar. Ele quer viver uma vida com você. Mas depende muito de mim e de você. Depende. Se alguém, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, eu entrarei. Mas precisa abrir. Muita gente não vai abrir. Mas se abrir, ele vai entrar. Entende? Não sei se você está fazendo isto. Mas comece a fazer hoje. Abrir as portas para o Senhor Jesus. A história continua aqui. E nós, então, voltamos para Marcos, capítulo 9, dentro da transfiguração, a partir do versículo 2. Ali, então, após os discípulos olharem ao longe e contemplarem Jesus diferente, assistindo à glória de Deus, eles viram que haviam 2 homens com Jesus. E eles viram que era Moisés e Elias. Mas Pedro, Tiago e João nunca haviam visto esses homens. Esses homens haviam morrido, haviam vivido há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E agora eles estavam vendo e estavam dizendo: olha, estavam lá, era Moisés e Elias. Mas como nós sabemos disto? Porque eles falavam com Jesus. Certamente, falando com Jesus, eles estavam ouvindo a conversa. Entenderam que era Moisés e Elias. Entenderam isto. Mas, para você ter uma ideia, quem era Moisés e Elias? Moisés dispensa apresentação, né? Moisés, aquele chamado para tirar o povo do Egito. Moisés, o homem que guardou a lei de Deus. Deus deu a sua lei através de Moisés, tanto a lei moral, que é os 10 mandamentos, quanto a lei cerimonial, as leis dietéticas, né? Então, Moisés foi, alguns o chamam de o autor da lei, mas ele não é o autor da lei, ele apenas foi uma ferramenta nas mãos de Deus para levar isso ao povo. E no Novo Testamento nós vamos ver muitos momentos o povo dizendo: você guarda a lei de Moisés? Deixou de ser a lei de Deus, passou a ser a lei de Moisés. Mas lá estava Moisés, que, como é que foi? Ele morreu. Antes de entrar na Canaã, Moisés morreu. E diz a Bíblia que Deus escondeu o seu corpo. Mas aí nós vamos ver um pouco mais sobre isto, e nós vamos ver que Moisés aparece agora aqui. E Moisés aparece aqui como alguém que ressuscitou. Depois nós vamos ver em Judas, e nós vamos ver que lá nós temos a menção dessa situação. Mas quem foi Elias? Hein?
Elias. Elias subiu num redemoinho juntamente com uma carruagem de fogo para o céu. Não passou pela morte. Não passou pela morte. Elias foi para o céu vivo, transformado para viver na eternidade. Irmãos, esses dois agora estavam ali, falando com Jesus. Se você passasse por uma situação assim, meu irmão, visto a glória de Deus, você ficaria maravilhado. Você ficaria como se estivesse nas nuvens. Quem é que já sonhou com o céu? Alguém aqui já sonhou com o céu? Amém, glórias a Deus. Você já sonhou com o céu. Isso te trouxe alegria? De repente o teu sonho te levou a se arrepiar? Aquele sonho te levou a refletir que você tinha que se preparar urgentemente? Não sei como é que foi o teu sonho, mas de repente aquele teu sonho te mostrou as maravilhas do céu? Nós temos já relatos de muçulmanos, grupos islâmicos, pessoas desse grupo, que sonharam, tiveram visão do céu com Jesus. Amém? O cristianismo chegará a eles. Já está chegando. Eles precisam reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Todos os habitantes dessa terra, diz a Bíblia, que irão se ajoelhar diante de Deus e reconhecê-lo como Deus forte, todo-poderoso. Amém? Então, se você ainda não teve a sensibilidade de sonhar com o reino de Deus, peça a Deus, peça. Ele vai te revelar de alguma forma. Ele vai te dar essa oportunidade maravilhosa. Mas aqui nesse momento, Pedro, Tiago e João estavam contemplando o céu. E estavam vendo Jesus, Moisés e Elias. E aí chega Pedro e diz: olha, que bom nós estarmos aqui, isso é maravilhoso. Que maravilha, quem sabe nós podemos ficar aqui. E digo mais, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E diz o texto bíblico aqui que logo que o apóstolo Pedro se manifestou dessa forma, veio uma nuvem e os envolveu, e desta nuvem saiu uma voz. Versículo 7 diz: e desta nuvem dizia essa voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu quero tirar algumas lições aqui, e aí finalizamos. Primeiramente, eu posso ter as minhas amizades, irmão André. Não quer dizer que eu não amo a todos, mas eu tenho alguns que tenho mais afinidade. E parece que Jesus tinha afinidade com esses 3 companheiros. Em outras ocasiões, Jesus os convidou para ir para o monte orar. E Jesus pediu: olha, fiquem aqui um pouquinho, enquanto eu vou ali orar, mas fiquem acordados. E Jesus iria lá e ficava por 1 hora, e quando voltava, os discípulos estavam o quê? Dormindo. E Jesus disse: vocês não conseguem pelo menos ficar 1 hora acordados, vigiando? Mas esses discípulos não só participavam desses momentos. Lá no barco, Pedro, Tiago e João estavam novamente. Tem até aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago, né? João no barquinho, no mar da Galileia.
Esses discípulos, eles eram especiais, por algum motivo, na relação com Jesus. Quem sabe Pedro, pela sinceridade dele. Pedro era do tipo, olha, estou aqui, Senhor Jesus, estou aqui. Ele não media esforços para a sua dedicação, para o seu sacrifício. Então, por isso ele citou aquela frase: Senhor, se for preciso ir para a morte com o Senhor, eu vou. Mas por que os outros discípulos não tomavam a vez para se posicionarem? Então, quem sabe esses, por exemplo, João, que era o filho do trovão, por sua impetuosidade, quem sabe João tinha uma ira escondida no coração e que Jesus via nele que precisava transformar aquele homem. Tanto é que chega a mencionar depois, no final do ministério de Cristo, a Bíblia diz que João era o discípulo amado, o discípulo do amor. O João foi transformado nessa convivência com Cristo. Então, Jesus tinha os seus motivos para ter nesses homens uma afinidade maior. Uma outra lição que nós podemos ter aqui é a representatividade dessas duas pessoas, Moisés e Elias. Em todo esse plano da salvação, o que representa Elias? O que representa Moisés? Ellen White vai fazer essa menção. Ellen White diz que esses dois, eles representam dois grupos dos salvos. Dois grupos dos salvos. Você sabe que são esses dois grupos? Aqueles que na volta do Senhor Jesus, um grupo estará vivo na volta do Senhor Jesus. Esse grupo é representado por Elias. Elias. E nessa representação, meu irmão, eu quero dizer para você que pode ser que você esteja vivo no dia da volta de Cristo. Amém? Eu quero acrescentar um pouco mais. Ellen White também diz que muitos não suportarão as provações desses dias. E muitos serão levados antes. E nessa pandemia nós temos visto muitos amigos nossos, que oramos por eles, e mesmo assim, eles descem à sepultura. É a falta de fé da tua oração? Quem sabe não. Quem sabe este é o momento que Deus está cumprindo a sua palavra e está levando os seus fiéis, porque vê que esses fiéis, por mais que sejam, eles não poderão suportar os últimos dias. Entendem? Então Deus tem sim feito a sua grande obra e nós temos que estar atentos para entendermos os planos de Deus. Nós vemos então esse grupo representado. Mas agora nós temos também o grupo de salvos que estarão mortos naquele dia. E esses são representados por Moisés. Moisés morreu lá há muito tempo atrás. Agora ele é visto no Monte da Transfiguração, vivo, como vivendo no céu, na eternidade. E agora Moisés representa este grupo. E quem sabe seja eu e você que morreremos antes da volta de Cristo. Mas seremos ressuscitados para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a irmos lá para o livro de Judas. Antes de Apocalipse, você vai procurar aí o livro de Judas, que é um capítulo só.
Diz assim, versículo 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Nós, como adventistas do sétimo dia, entendemos que quando a Bíblia fala de Miguel, e quando eu falo nós adventistas do sétimo dia, eu quero dizer que não somos só nós. Muitos pais, os pioneiros do cristianismo, eles entendiam que quando a Bíblia fala de Miguel, está falando de Cristo, porque Miguel é o nome de guerra de Cristo. Então estava aqui Cristo como um guerreiro, contendendo contra quem? Contra o diabo. Pedindo o quê? Solicitando o quê? O corpo de Moisés. Mas esse conflito era apenas por um corpo? Por um corpo morto? Não. Era para poder levar Moisés para o céu. Porque o diabo, nosso acusador, ele vai te acusar sempre. E o diabo vai dizer: Moisés pecou. Moisés não pode sair desta terra. Moisés não pode ir para o céu. Moisés é um pecador. E Cristo, enfim, não havia morrido na cruz ainda, quando Moisés foi ressuscitado. Então, legalmente, havia um direito de Satanás de reter o corpo, a ressurreição de Moisés aqui. Mas o nosso Deus é o Deus da vida, não é? Amém? O nosso Deus é o Deus também que a morte será aniquilada. Ele já fez isso lá na cruz, agora só falta o último momento. Então Deus é o Deus da glória. Ele é o Deus tanto da vida quanto da morte. E aí então Moisés foi para o céu. Voltamos para o livro de Marcos, onde nós estávamos. Marcos 9. O que é que eles estavam falando com Jesus, esses homens? Vamos ver aqui. Vamos para o livro que está bem mais claro, livro de Lucas, tá? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos ver se é aqui. E eu vou pedir para você ir para Mateus, tá? Mateus 17, é lá. Quando estamos falando de 3 lugares aqui, a gente se confunde um pouco. Mateus 17. E olhem lá comigo lá. Mateus 17, a partir do versículo 1. Acabei passando por cima de um deles ali. Mas enfim, em um desse texto aí, eu vou dizer aqui para você. O que é que eles estavam falando? Eu acho até que era Marcos mesmo e eu acabei não conseguindo enxergar. Mas diz assim, eles estavam falando sobre aquilo que Jesus iria passar, sobre o seu sofrimento na cruz, sobre o que iria acontecer ali alguns dias. O que eles estavam fazendo? Animando Jesus. O que Jesus iria passar, vocês acham que era pequeno? Vocês acham que era pouca coisa? Jesus estava correndo o risco de perder o retorno para a glória. Entendem? Jesus estava correndo um risco de não voltar mais para a eternidade. Se Jesus falhasse,
se Jesus usasse o seu poder para se livrar de alguma consequência, tudo iria se perder. Eu pergunto para você, meu irmão que está em casa, meu irmão, minha irmã que está aqui, você sendo Deus, você permitiria que uma criatura lhe cuspisse no rosto? Você, pai, permitiria que o seu filho lhe cuspa no rosto? Entende? E agora Jesus, nessa situação, teria que permitir que suas criaturas o ofendessem, o insultassem, o chicoteassem, e ele teria que ir calado, como uma ovelha, e iria para o matadouro. Assim foi Jesus. Por que Deus se permitiria isso? Por amor. Por amor. A tal ponto de lá na cruz ele dizer: Pai, não te importe com o que eles estão fazendo aqui, com os pecados deles. Eles não sabem o que fazem. Esse Deus é um Deus de amor. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que eu e você não temos, que precisamos ter. É o amor incondicional. É um amor que recebe um tapa no rosto e oferece o outro lado. Eu pergunto, você consegue fazer isso? É um amor que alguém vem e ofende e te tira a tua capa, e Jesus ainda diz para você: olha, oferece a outra capa para ele. Se alguém vem e te exige que tu ande com ele 1 milha, aí Jesus diz: olha, vá com ele 2 milhas. Você tem esse amor? Você tem condições de fazer isso pelo próximo? E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz: olha, é fácil a gente fazer por quem a gente conhece, é fácil a gente fazer por quem é familiar, por quem está ali no nosso convívio, mas fazer isto pelo inimigo, pelo vizinho que não vai com a tua cara, fazer isso por aquele irmão que te ofendeu, hein? Esse amor tem que vir dos céus, e você tem que buscar esse amor urgente, porque somente imbuído desse amor você vai poder ser ressuscitado, ou você vai poder ser transformado para ir para a glória, amém? É somente com esse amor. E aí eu finalizo dizendo para você: o que Jesus quer fazer por mim e por você é muito grande. Ele quer justificar a mim e a você. Como justificar seres como eu e você? Como justificar? Se eu não aceitar. Sim, porque eu e você somos pecadores. E se eu pedir aqui para você levantar as mãos, quem aqui é pecador? Quem aqui? Todos iremos levantar as mãos. Somos pecadores indiscutivelmente. Aí Jesus chega para mim e para você e diz: eu sei que você é pecador, mas o que eu fiz lá na cruz te absolveu. O que eu fiz lá na cruz te justificou. Mas você aceita? Você aceita ser justificado por mim? Você aceita receber a glória na tua vida? Você está dizendo sim aqui nessa manhã? Amém? Amém? Para você que disse sim, há milhares de outros que disseram não. Há milhares de outros que vão dizer não. E para um Deus que fez tudo isso e ser rejeitado,